Olá, minha gente querida. Então, seguindo nas nossas calculeiras de trigonometria para topografia e medida de distâncias inacessíveis e cálculo de área, hoje veremos a relação de Heron, que é uma relação também utilizada na trigonometria, pois ela envolve os três lados do triângulo para o cálculo de área, né? No exercício passado, a gente se utilizou-se da relação trigonométrica para o cálculo de área. Para essa sessão, aprenderemos então o cálculo de área a partir da relação de Heron, que se utiliza do perímetro de um triângulo. Ou seja, neste caso, quando a gente tem as informações dos três lados do triângulo, mesmo não tendo nenhum ângulo interno, a gente consegue calcular a área desse triângulo. Então a gente vai aprender um pouco dessa relação de Heron, para daí sim praticarmos mais um problema prático e real sobre o uso da trigonometria para topografia. Tá bem, gente? Na sessão passada foi um trabalhinho simples, introdutório, né? Porém, a gente já vem há duas sessões estudando a lei dos cossenos, relação trigonométrica, cálculo de área, cálculo de ângulo, né? Agora, então, a relação de Heron. E aí sim, esse problema, né? Ele envolve a lei dos cossenos, a relação trigonométrica para o cálculo de área e a relação de Heron. Esse problema é um mapa de uma propriedade lá do Robson Mart, do Paredão. Quando ele estudava, ele trouxe o mapa, quando a gente estava trabalhando esse assunto, para a gente fazer o cálculo então da área, né? E deu exatamente, né, o valor que foi então feito na época, tá? Então a gente vai passar essa informação para vocês a partir de agora. Tá? Então um dos métodos de cálculo de área, né, que a gente utiliza bastante é a relação de Heron. Tá? O que diz a relação de Heron, né, que está aqui embaixo? Né? Então Heron, né, o cara então, o qual foi homenageado essa relação, o que ele descobriu? Que o produto do semiperímetro pela diferença do semiperímetro e cada lado do triângulo e tirando o radical disso, encontra-se a área do triângulo. Né? Em resumo, isso tudo está escrito aqui, tá bem? Ou seja, o radical, a raiz quadrada do produto das diferenças entre o semiperímetro e cada lado do triângulo pelo semiperímetro é igual à área do triângulo. Tá? A gente não precisa decorar isso dessa maneira. O que a gente tem que saber, então, é o seguinte. Tá? O que é importante? Uso ela sempre que eu tiver a informação dos três lados do triângulo. Eu não tenho ângulo, mas eu tenho lados. E aí eu utilizo Heron, é a relação mais fácil e mais rápida de se utilizar. Em vez de estar calculando o ângulo, eu tendo os três lados, eu uso direto Heron. Claro, quando eu tiver ângulo, eu vou calcular pela relação trigonométrica, aquela que, então, que utiliza o seno, que a gente fez no programa passado. Tá? Importantíssimo saber o que é perímetro e saber o que é semiperímetro. É óbvio, né? Então, eu preciso saber o que é perímetro com P grande. Todo mundo sabe, é a soma de todos os lados de um polígono, né? O perímetro é a soma de todos os lados do polígono, no nosso caso, um triângulo. Então, o que seria o semiperímetro, o Pzinho pequeno? Óbvio, é a metade do P grande, do perímetro grande. Ou seja, o perímetro, ou melhor, o semiperímetro é igual ao perímetro dividido por 2. Ou seja, o semiperímetro é a soma de todos os lados do triângulo dividido por 2, certo? Então aí eu encontro o semiperímetro. Encontrar o semiperímetro é uma coisa fácil, tá? Pouco mais difícil é fazer essa conta. Porém, depois que te pegar o jeito, né, a gente consegue fazer isso aqui tudo direto na calculadora, tá bem?
Vamos a uma questão, então. Digamos que eu tenho um triângulo qualquer, tá? Olha só, eu tenho um triângulo qualquer, não tenho nenhuma informação dos ângulos, tá? Eu não tenho ângulo de nada aqui, mas eu tenho informação dos 3 lados do triângulo, tá? Então, conforme eu falei para vocês, para resolver o problema lá que foi encaminhado nas atividades para vocês vão precisar da lei dos cossenos, né? E da relação trigonométrica para o cálculo da área e a relação de Heron. A aplicabilidade de tudo isso. Tá? Mas vamos lá. Imaginamos então um triângulo dessa forma aqui, certo? Então, se eu vou calcular por Heron, né, a primeira coisa que eu tenho que ver aqui é o perímetro e o semiperímetro. Então, o que é o perímetro? 7,72 mais 9,59 mais 6,69. O que é o semiperímetro? A metade disso tudo. Então tá aqui, ó. O semiperímetro é a soma de todos os lados, só que é metade. Então eu vou somar o 9,59 mais o 7,72 mais o 6, divido isso por 2, que vai dar 12. Aqui vai dar 24, dividido por 2, e aqui vai dar 12. Logo, o semiperímetro, o nosso P, é 12. Feito isso, nós já temos todas as informações para calcular a área. O perímetro sendo 12, o semiperímetro sendo 12, tudo onde for P, eu vou substituir por 12, 12, 12 e 12. Então vocês notem que essa relação de Heron, ele pega esse semiperímetro e subtrai cada um dos lados. 7,72, 6,69, cada um dos lados do triângulo, multiplicando essa diferença entre cada um deles e de novo pelo semiperímetro, e ainda tira a raiz quadrada disso tudo. Tá? Então, fazendo toda essa operação dentro do radical, chegou a esse valor. Extraindo o radical, a área desse triângulo é 25,63. O que eu fiz aqui, ó, pessoal? Isso aqui eu fiz no GeoGebra, tá? É um softwarezinho matemático, né? Para a gente poder fazer alguns desenhos, né? E o programa já calcula algumas áreas, tá? Então tá aqui, ó. Do programa já extraí direto essa área. E o nosso resultado deu exatamente o mesmo valor. Outro exemplo. Tá? Olha só, um triângulo, né? Parecido até com um triângulo retângulo. Tá? Tenho lá as informações dos 3 lados. Somo os 3 lados, divido por 2 e encontro o semiperímetro. Sempre a primeira coisa que eu vou fazer é isso. Próxima coisa, aplicar Pitágoras. Aqui eu copiei errado, ó. Peguei do slide anterior. Ó. Aqui não é 12. Né? O semiperímetro aqui, então, deu 9,53. Né? 9,53. Tá? Então tem relação de Heron. Aplico a relação de Heron, raiz quadrada, 14 metros quadrados. Tá? Aqui, pessoal, uma dica é fazer o seguinte. Ó. Vocês pegam a calculadora Cássio de vocês, vocês somam 4 mais 7 mais 8. Ó. Vocês vão somar 4 mais 8,06 mais 7, dividido por 2. Vai dar 9,53. Se vocês apertar igual, vai aparecer 9,53, certo? Que é o semiperímetro. Então, o que a gente vai fazer? Esse resultado aqui está lá na calculadora de vocês, certo? O que vocês vão fazer? Vocês vão apertar direto vezes. Quando vocês apertarem direto vezes, no visor da calculadora de vocês vai aparecer a ANS, certo? ANS vezes. O que é a ANS? É o answer, é o 9,53 que está lá no visor. Aí vocês vão fazer todo o procedimento igual que nem está aqui. Ó. Apertou vezes, tem parênteses, vocês vão colocar parênteses. Vem de novo o semiperímetro, tem que digitar de novo? Não, eu aperto ANS. Eu clico ANS. Menos 7. Fecho parênteses, aperto vezes, parênteses de novo. O que vem ali de novo? Semiperímetro. Então, clico de novo em ANS. Menos 8,06. Fecho parênteses.
vezes, abre parênteses, de novo o semiperímetro. Então, de novo eu clico, só clico no ANS. Menos 4. Fecho parênteses. Tudo isso aqui, ó, façam aí, ó. Treinem aí na calculadora de vocês. Faz direto na calculadora. Certo? Aperta igual. Quando vocês apertarem igual, vai aparecer o númerozão. Nem precisa olhar para esse número. Apertou o número, vai direto, aperta em raiz quadrada lá de novo. Né? Fez isso aqui. Né? Vai apertar igual. Aí aperta em raiz quadrada e aperta igual de novo. Vocês vão encontrar a resposta. Com todas as casas decimais feitas. Certo? Fica a dica então aí para os ligados. Bom, então está aqui o problema, aquele que vocês acessaram lá no material de vocês, lá da atividade da sessão, certo? Então essa aqui é uma propriedade lá no paredão, exatamente como está aqui, gente. Eu tirei um xerox e depois do xerox eu passei eu digitalizei esse quadro, tá? Então é exatamente como está aqui, pessoal. Então, olha só, abaixo está representado o mapa de propriedade rural para distinguir o condomínio. Então, digamos que ela está em condomínio. Qual condomínio? Área 1 com área 2. Tá? Então, aqui são duas áreas. O pessoal quer extinguir o condomínio e quer fazer uma gleba legal. Vocês estão lembrados da gleba legal, né? Então, vai dividir ela em duas áreas. Aqui vai ficar para um chiru e aqui vai ficar para outro. Então, um agrimensor, um técnico agrícola, fez o levantamento topográfico das informações necessárias, ângulos e dimensões, e a partir disso, agora é com vocês elaborar uma estratégia para encontrar o valor da área 2 e da área 1. Então, olha só. O agrimensor foi lá, pegou as informações do polígono, aqui onde ele pegou por fora aqui as informações, pegou os ângulos de todos os vértices, praticamente, né? Faltou aqui, né? O ângulo aqui, vocês vão ter que calcular esse ângulo aqui depois, porque eu estou dando a morta aqui para calcular essa área mais à frente, tá bem? Então essa é a área, vocês vão ter que dividir isso aí em 50 mil triângulos, na verdade vão dar 8 triângulos, certo? Vejamos. Então, como vai ficar a divisão, pessoal? Então lembra da área que está em amarelo aqui, eu já fiz para vocês. Por que eu já fiz para vocês? Porque se vocês dividirem isso aí de uma maneira errada, vocês nunca chegarão à resposta, porque vocês vão chegar num beco sem saída e não vão conseguir calcular nada, certo? Então eu já estou orientando vocês a dividirem esse polígono da forma como eu fiz aqui, está bem? E aí já enumerem, pessoal, para ficar mais fácil até para eu corrigir o problema. Ó. Então, área 1, essa área grandezinha aqui. A 2 aqui em cima. A 3, essa do meio. A 4 aqui. 5 aqui. A 6, essa pequenininha aqui. A 7, essa. E a 8, essa desgrameira aqui. Tá bem? Então, essa é a melhor divisão de triângulos. Notem o seguinte. Para calcular um, ó. Eu tenho informação dessa medida e o ângulo entre elas. Então aqui, relação trigonométrica para o cálculo da área. Fácil, né? Na 2 a mesma coisa. Ó. Essa medida vale 115, o ângulo é 108 e aqui vale 846. Eu vou encontrar aqui também pela relação trigonométrica do cálculo de área. E assim sucessivamente. Aqui, ó. 2, a 3 não, né, gente? A 3 aqui no meio, eu não tenho nada aqui no meio. Então, o que eu vou ter que fazer aqui na 3? Eu vou ter que me utilizar, porque eu tenho o ângulo oposto a ela. Ó. Então, aqui vai ser um D, por exemplo. Aí eu vou botar lá, lei dos cossenos, D ao quadrado igual a esse aqui ao quadrado, mais esse aqui ao quadrado, menos 2 vezes esse, vezes o cosseno desse ângulo. Fiz tudo isso direto. Gente, é simples. Pega a calculadora e aponta aqui e faz toda a conta. Apertou igual, tem um D ao quadrado aqui. Ó. Tem que tirar a raiz quadrada. E aí vai encontrar o valor dessa medida aqui. Depois vocês vão ter que vir aqui e fazer todo esse mesmo cálculo com esse aqui, com esse aqui, com esse ângulo, para encontrar essa outra medida aqui. Depois vocês vão ter que vir aqui de novo, ó, que o ângulo oposto está ali.
fazer toda essa lei dos cossenos para encontrar essa medida aqui. Tá? Aí sim, tem o triângulo 3 aqui com a medida aqui S, medida D e medida E. Aí Heron vai resolver essa área aqui. Assim como a 8. Vocês estão vendo que a 8 está exatamente no meio? Então a 8 é Heron também. Tá? Aqui está fácil, relação trigonométrica. Né? Aqui também está fácil, relação trigonométrica. Aqui também está fácil, relação trigonométrica. Veja, 66,52 é essa medida aqui. Esse ângulo vocês não tem que calcular, porque uma circunferência completa é 360 graus. Aqui vale 112, aqui tudo vale 171, então vocês vão saber quanto que vale aqui para calcular esse ângulo, e a partir desse ângulo calcular essa área, e depois disso calcular essa medida aqui. Tá? Para calcular essa e essa aqui, a partir desse triângulo e desse triângulo. E aqui vai ser Heron também. Feito tudo isso, aí sim vocês vão conseguir encontrar o valor das 8 áreas. Aí vocês vão somar todas elas e vão ter o valor total da área. E depois vocês vão separar somente aqui, por exemplo, o valor da área 1 e o valor da área 2. Tá? Sendo que a área 1 é a soma do 4, do 5, do 7 e do 8. E a área 2 é do 1, 2, 3 e 6, certo? Esse exercício é difícil, complexo e trabalhoso. Comece a fazê-lo logo, porque é demorado. Tá bem? Forte abraço e qualquer coisa pode mandar uns prints para mim aí e dúvidas que eu vou responder, ok? É para entregar esse trabalho, hein, gente? Grande abraço. A orientação para entregar está lá nas atividades, tá lá, está dizendo quando é que é para entregar a data. Feito?